Boa noite, eu sou o João Matheus, estarei com vocês todos os sábados aqui nas telinhas da RDC TV às 22 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O programa Vai Lá e Faz não é apenas um programa de televisão, e sim um grande projeto social. Nos acompanhe em nossas redes, @programa Vai Lá e Faz. E neste sábado estaremos recebendo o Thiago Piovesan, diretor executivo da Índigo, e também o Ricardo Matheus, meu xará, da Brasil ao Cubo. Nos assistam, até já! Thiago, boa noite, é um prazer estar aqui contigo, cara. Para mim é uma honra te receber no nosso programa. Pô, Matheus, obrigado pelo convite. A honra é toda minha poder participar do programa, desse projeto maravilhoso aí que tá pilotando aí na emissora, cara. Thiago, chamei aqui, cara, não foi em vão, né, cara? Foi por toda a tua trajetória e pra gente poder passar pro nosso público tudo aquilo que tu tem vivenciado, que tu já vivenciou, e a gente tem curiosidade de como que tu começou a tua carreira. Já foi VP, CEO de diversas empresas aí, líder de mercado, e a gente precisa passar para essas pessoas aí toda essa experiência, cara. Então eu vou começar a te encher de perguntas aí. Vamos lá. Eu acho que eu tenho um pouco do perfil diferente, né? Eu tenho acompanhado o programa Empreendedorismo, eu estou um pouco no viés do executivo, né? Eu gosto muito do desenho de empreendedores, donos de empresas que tocam seus negócios. Eu, na verdade, me desenvolvi muito em ajudar os empresários a tocar os seus negócios. Mas dentro da carreira, obviamente que eu tive muitas oportunidades de desenvolver, né? Eu sou formado em contabilidade, total influência do meu pai, né? Acho que a gente marca muito esses itens na infância e sempre, para mim, ajudaram muito a compor um pouco o meu modelo de planejamento. Eu fui muito focado, quer dizer, eu gosto muito de planejar, né, Matheus? Quando eu penso alguma coisa, para mim eu preciso ter o caminho quase todo percorrido, pelo menos uma boa parte, para entender. Então, quando eu decidi pela contabilidade, obviamente que eu montei na minha cabeça um plano de carreira que tinha a ver com isso, e ali eu comecei a desenvolver um pouco ações e movimentos para chegar lá. Comecei testando a área, né? Fui trabalhar de graça, que eu acho que na largada a gente precisa muito ver se combina, se é o que a gente realmente gosta de fazer, é apaixonado pelo trabalho, isso é a primeira missão. E a partir da paixão tendo crescido ali, eu segui forte no desenvolvimento. Fui muito tentando separar um pouco a carreira, né? Tentando focar, foi muita parte de auditoria, então a primeira parte muito em auditorias de empresas grandes, e depois fui para a área executiva. Thiago, tu vem de uma família estruturada, vem de uma família que te deu base financeira para iniciar a tua carreira, ou teve que ralar muito e começar do zero? Não, Matheus, como acho que boa parte das famílias acabam que a gente tem que correr muito atrás do sonho, né? Eu tive todas as bases, obviamente, de formação, de estrutura familiar, que isso são, para mim, pilares fundamentais. A gente se molda muito na maneira como a gente espelha, não só em casa, mas nas referências profissionais. Eu acredito muito, né? Então eu tive em casa toda a base para poder desenvolver, não só pela referência do meu pai como contador, mas também pela formação familiar muito forte, sempre com a presença da mãe, cuidando dos filhos, dando espaço para os estudos, para o desenvolvimento. Então, quando eu decidi efetivamente que contabilidade e a carreira executiva ia ser o meu viés, que eu tinha muito isso presente, eu não tinha ainda todas as etapas que eu precisaria cumprir para chegar numa carreira que a gente considerasse de sucesso, né, e tudo mais. Mas eu tinha já em mente alguns passos importantes, e a partir dali eu comecei a desenvolver um pouco o plano. Então, por exemplo, na época, hoje eu vejo pelos meus filhos fazer eles ter aulas de inglês nesse mundo onde o inglês é predominante, já é difícil com toda a concorrência de videogames e outras atividades, mas já naquela época eu internei um pouco esse processo, vi quais eram os skills que eu precisava desenvolver e eu mesmo corri, estou falando de ter 15, 16 anos, comecei a meio que de maneira autônoma buscar isso com o laço familiar. Então, desde formação de inglês, eu vi que eu precisava ter uma certa formação para entrar, eu foquei que o plano acelerado de desenvolvimento para mim, de conhecimento no ramo contábil, ele se dava muito mais na parte de auditoria, porque a auditoria ela te permite tu ter experiências profissionais em várias empresas ao mesmo tempo, num período de tempo muito menor, intensas, e tu tem uma aceleração de crescimento e de conhecimento.
Então eu já peguei para mim, como é que eu faço para entrar numa empresa de auditoria e poder capturar essa aceleração de desenvolvimento profissional, né? Mapeado, precisava ter certa formação contábil, cursando, fazendo um estágio era importante, porque já tinha uma experiência base para começar como trainee. Inglês sempre foi muito importante nesse tipo de atividade, apesar de no mercado como um todo não ter sido ainda muito desenvolvido, ou não era muito requerido, mas para a minha missão, para o meu foco, eu precisava fazer aquilo. Então eu corri, juntei os esforços, botei prioridade. Tu planejou o teu crescimento. Eu sou meio neurótico, tá? Minha mulher vai ver o programa, vai concordar totalmente comigo. Eu tenho minhas neuras, mas todas elas são no sentido de conseguir antecipar um pouco do cenário. Eu nunca foco no curtíssimo prazo. Decisões de curto prazo normalmente levam a questões naquele momento que podem ser boas, mas no médio e longo prazo elas não te dão provavelmente a satisfação ou não te levam para o plano que tu traçou. Então eu planejo tudo, Matheus, tudo. Desde a minha vida pessoal, financeira, até a minha agenda semanal na companhia, as minhas reuniões, as minhas missões, no meio de pandemia, quais são as prioridades dessa semana. E ali eu consigo primeiro me acalmar um pouco, saber que o rumo está traçado. Eu brinco que o caminho, sair, né, de Porto Alegre, chegar a Torres, chegar a São Paulo, chegar a algum lugar, na verdade a gente tem checkpoints no caminho e a gente precisa marcar eles para saber que a caminhada está sendo correta. Cara, para mim nós somos totalmente opostos, né? E para mim é interessantíssimo conversar contigo e ter esse tipo de bate-papo, porque até agora eu venho recebendo empreendedores e os perfis mudam, mas todas as empresas precisam de pessoas como tu, como diversas pessoas que gostam de trabalhar nessa parte, vamos dizer, eu não vou chamar de burocrática, mas mais estratégica, né? Porque o empreendedor, ele tem o perfil de vai lá e faz, né? Então, e acaba às vezes esquecendo algumas coisas muito importantes que levam a empresa até a falência. E caras como tu é o que tem a bolinha de cristal ali e prevê o futuro, Thiago. É por aí ou não? Mais ou menos não é por aí, mas eu acho que tem uma parte que é fundamental, que tu tocaste muito bem, Matheus. A gente precisa, no meio empresarial, se completar, né? Na verdade, é um casamento de negócios, mas a gente precisa ter numa estrutura de companhia a visão do empreendedor, aquele que assume o risco, que vai para frente, que toca, e tem que ter uma figura que eu julgo que equilibra esse ponto, que é aquela pessoa que normalmente é o CFO, normalmente é um cara mais conservador, e no meu caso a escola de auditoria me trouxe muito isso, e tem uma passagem muito interessante, eu vou contar na sequência, mas para mim esse balanço perfeito, esse balanço é que dá o tom perfeito, né? Porque empresas, o arrojo ele é bacana, a iniciativa, o ir lá e correr o risco é bom, mas se a gente conseguir medir ele um pouquinho, né, escolher o risco que vai correr, eu digo sempre o seguinte: não é proibido correr risco, né? Risco a gente corre a qualquer momento, em qualquer coisa que a gente faz. O que é proibido é a gente correr risco que a gente não conhece. Então, no mínimo, essa parte de planejar e discutir quais são os riscos, quais são os problemas, ela vai fortalecer o plano, ela vai fortalecer, na verdade, a caminhada e vai dar um pouco mais, na minha visão, chances do sucesso do empreendimento. Então, eu gosto desse balanço, e a passagem que eu ia contar, que eu vou contar, na verdade, Conta pra nós aí. Eu fiquei 12 anos em auditoria, né? Então, eu consegui, entrei na empresa, passei pela Arthur Andersen, Price e tudo mais, vários projetos, então foi tudo aquilo que eu imaginei, mas na medida em que a carreira vai crescendo, você vai fazendo os planos logo na sequência, você vai ter que ir mudando um pouco e adaptando o programa. Em determinado momento da vida, eu tinha que sair do que a gente chama lá da auditoria, da revisão, da crítica, e um empresário que é falecido já, mas foi um mentor para mim em todos os sentidos, eu auditava a companhia dele de capital aberto, e um dia ele chegou e disse para mim: olha, Thiago, eu acho bacana tudo isso, mas eu quero te convidar para vir aqui fazer, né? Porque a gente está sempre discutindo aqui, tu vem aqui criticar, e o número, e o controle, e o relatório, não sei o quê. E eu estou precisando fazer uma estruturação aqui bacana, eu quero te convidar para vir fazer, que tu vai ver que, né, acho que vai... E eu, naquele momento, era meio que trocar totalmente de segmento, trocar de negócio, né, cara? Para mim era sair de uma zona de conforto. Ele te convidou para ir lá trabalhar com ele. Para mim ser o controller da operação dele. Era uma empresa que estava explodindo no mercado. Pode falar para nós? Claro, a Lupatec, de Caxias do Sul, empresa do ramo de óleo e gás. Nestor Perini era o empreendedor na época, fundador da companhia e acionista. E a gente auditava a Lupatec.
e eu era o gerente de auditoria responsável. Então já fazia 5 anos, tinha feito o IPO da companhia, conhecia ela profundamente. Compramos, na época a companhia comprou 17 negócios em 2 anos, quer dizer, se a gente fala em assumir risco. Cara, um viés nisso aí que tu falou. Tu compara o Nestor Perini ao Eike Batista, não? Na verdade, eles estavam na mesma fase, na mesma era, com o mesmo modelo mental, né? E eu acho que os dois acabaram incorrendo em riscos, em eventos muito parecidos de negócio. Não só porque estavam no meu segmento, mas porque também não tinham ali uma dosagem de risco estrutural montada. E as empresas acabaram, né, do jeito que estão hoje, um pouco por causa desse evento. Tu que está dentro dessas grandes companhias e a gente sabe que existe aí diversas questões de compliance, etc. Vou fazer uma pergunta. Esses caras, tipo Eike Batista, Nestor Perini, enfim, cresceram em razão também do seu engajamento, do seu networking no viés político ou realmente foi pura capacidade? Olha, eu acho que ali a capacidade... O viés político, ele tem, na minha visão, ele tem tempo de validade, né? O Matheus, ele ajuda, mas ele não constrói, acho, organizações perenes. No caso da experiência que eu vivi, o que aconteceu ali foi um mercado que estava extremamente aquecido, uma necessidade desse mercado direcionado pela Petrobras, de ter muito menos fornecedores particulares, pontuais em projetos e ter mais um integrador de solução. Então, naquele momento, o mercado já se organizava um pouco mais para ter o que a gente chama de solution provider, ou seja, um fornecedor mais robusto que trouxesse a solução do produto, que trouxesse a solução do serviço, que trouxesse a solução da tecnologia, que trouxesse a engenharia, que trouxesse... e não que ele tivesse que contratar tudo isso. Então, o Nestor, na época, a Lupatec, eles, num mercado extremamente farto de recursos, ou seja, emissões de títulos, o exterior, bônus perpétuos, debêntures e tudo mais, foi ao mercado, se alavancou bastante em termos de dívida e fez esses investimentos para se transformar em uma das grandes companhias brasileiras de apoio nesse processo. E o projeto é maravilhoso. Não fosse uma crise de petróleo, não fosse uma crise, né, lá nos Estados Unidos, que acabou reprecificando tudo isso. E esse dinheiro que veio para montar um business e para comprar os business que vieram. Então a alavancagem de aquisição foi alta. A companhia fez tudo com dívida e no momento em que o fluxo de caixa ele começou a cair um pouco por força da reprecificação e das crises e da própria demanda, já a geração de caixa que as operações traziam no dia seguinte já não eram mais suficientes para pagar o custo da dívida que tinha sido tomada para que elas justamente sustentassem. Então, por isso que eu falo que o plano não estava errado, o plano estava certo, o desenvolvimento estava ali e a oportunidade estava montada. Mas talvez assim o balanço entre riscos, medições e ver como é que toca que dá um pouco desse balanço. A gente pode ver, por exemplo, empresas que fizeram a mesma estratégia morreram no início, porque tinham uma alavancagem maior ou tinham alguns riscos que não mediam maiores. Outras foram morrendo ao longo do caminho. Lupatec ainda hoje está inativa, quer dizer, a empresa que conseguiu ainda se reestruturar, se reinventar, afora toda a dificuldade que vivenciamos na época lá. Eu participei 7 anos do projeto, até a gente fazer uma grande conversão de dívidas em ações, enfim, projeto maravilhoso. Foi minha grande escola da vida, na verdade, no meio empresarial, né? Dali eu digo que... Falando nisso, Tiagão, qual foi o teu maior case nesse meio tempo aí? Não tem como não ser a Lupatec, Matheus. Não tem como não ser a Lupatec, por quê? Porque a gente fez 3 reestruturações em menos de 2 anos. Foi um desafio, eu te diria assim, profissional extremamente intenso, onde eu gosto de dizer, a gente naquele momento que a gente se viu na dificuldade do mundo novo, tu pode assumir 2 papéis na companhia. Isso fez com que na minha carreira fizesse toda a diferença. Pode assumir um papel de vítima ou de neutralidade, de deixar a vida passar, deixar o mundo resolver aquele problema. E ok, nós não vamos ter nenhuma exposição negativa muito grande, mas também não há uma exposição positiva. Ou a gente pode olhar aquela crise imensa como uma oportunidade, que é como eu gosto de olhar. E, aliás, todas as alavancagens de carreira que eu fiz, por incrível que pareça, e não é coincidência, foi sempre em momentos de crise. Eu também. Sempre em momentos de crise. Eu também, o momento onde o mundo parece que vai desabar é onde a coisa... Eu
todos os crescimentos que eu tive, profissionais, financeiros, foi um momento de crise. Algo incrível. E eu acho que tem muito a ver com a maneira como a gente olha para a crise, né, Matheus? Ou seja, a gente, como eu te falo, a gente pode olhar como uma pessoa passiva, passando por ela e tentando sobreviver, mas na verdade, assim, mal comparando ao futebol, é aquele cara que não aparece no jogo, né? Não compromete, mas também não aparece, não faz ali, acompanha o futebol. Ou a gente pode se colocar numa situação de atividade, de protagonismo, né? Dá a cara pra bater e ir, né? Diz, cara, deixa aqui, levanta a bandeira, eu tô aqui, eu quero fazer, né? A gente não sabe tudo de tudo, obviamente ninguém sabe isso, mas tu tem a vontade e tu tem o caminho. E foi isso que eu fiz. Nesse momento, só pra tu ter uma ideia, eu entrei na Lupatec como controller da companhia para organizar a parte de back-office, montar um CSC, porque tinha 17 empresas da noite pro dia que tinha que organizar, empresas familiares, empresas com escritório de contabilidade, outras mais sofisticadas, fazendo IFRS, um monte de coisa. E era o CFO da companhia 2 anos e meio depois, né? No meio desta crise. Então, eu disse assim, para mim, que é ser o CFO numa empresa que começa a caminhar por uma recuperação judicial. Eu disse, meu Deus do céu, né? Eu vim de uma carreira de auditor, então conecta 12 anos de auditor, conservador ao extremo, risco zero, qualquer coisa dá problema, até tu te colocar dentro de uma situação dessa. Eu venci essa etapa de desafio, eu aceitei o desafio, eu acho que isso foi um dos grandes saltos. Profissionalmente fez toda a diferença na carreira. Pessoalmente, eu tive também assim, vários desafios para cumprir para chegar lá, tá? Um deles foi ter que passar 3 anos da minha vida saindo segunda-feira de casa, voltando sexta-feira à noite, com a família morando no Sul, eu morando em São Paulo, vendo meus filhos no final de semana, filhos pequenos, filho que numa época depois tinha 8 anos, sendo que metade da vida dele eu via ele sábado e domingo. Então foi muito desafiador, né? E, enfim, não faria isso de novo. É questão de escolha, né, Thiago? É início, é escolha, né? Cara, a gente todo o programa recebe um currículo para tentar, sempre de um sábado para o outro, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Aproveito a deixa aqui para tu dizer o que tu falaria para essas pessoas que estão começando a sua carreira. Eu acho que eu acho assim, sorte eu não acredito, eu acredito muito em trabalho, disciplina e vontade de vencer. As pessoas que estão começando têm que entender que todas as profissões têm o bom profissional e o mau profissional. E o que faz a diferença para mim é o quanto amor e o quanto dedicação você coloca. Um bom salário só na largada não prende ninguém e não te dá motivação para tocar 30, 40, 50 anos de carreira. Então, acho primeiro, escolha bem, né? Tenha contato, saiba que aquilo ali é o que vai te dar prazer. Faça, na minha visão, um planejamento de carreira. Não é para planejar a vida toda, mas planeja ali os próximos 2, 3 anos. E seja protagonista, corra atrás, cara. Corra atrás porque tem muita oportunidade. Seja protagonista, o Brasil essa é e o mundo, perfeita. O mundo tá cheio de oportunidade. Basta a gente não ficar reclamando, não ser vítima e se colocar para pegar essas oportunidades. O famoso mimimi. Vamos receber o vídeo aí do Guilherme Tubino. Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Guilherme Tubino, eu tenho 30 anos e sou jornalista diplomado. Eu tenho experiência em grandes empresas na parte da assessoria de imprensa e na produção de conteúdo, tanto em texto quanto em vídeo e na parte digital também, uma linguagem aí para as mídias sociais. Eu também tenho experiência em alguns veículos de comunicação e estou em busca aí de novas oportunidades. Guilherme, a gente vai trabalhar em cima do teu CV, ter colocado esse vídeo aqui, tu já foi selecionado pela nossa equipe e vamos ver se até o próximo sábado aí a gente consegue estar te recolocando no mercado. Muito obrigado e vamos para o nosso intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos aqui do nosso intervalo com o Thiago Piovesan, diretor executivo na Indigo. É uma empresa de estacionamentos, mas mundialmente conhecida. E o Thiago veio passar para a gente toda a sua experiência aqui na sua carreira como diretor executivo, como CFO, enfim, carreira brilhante aí na área de controladoria. Um excelente executivo. Thiagão, quantas horas por dia tu trabalha, cara? Olha, cara,
já fui pior, mas hoje umas 10 a 12 horas, não menos de 10, e tento não passar das 12 horas. Mas eu gosto de dizer o seguinte, né, cara? Chega um momento da vida que tu não tem muito horário definido para trabalhar, né? Então tu tem aquele momento para ficar dedicado, mas a gente tá online o tempo todo. Mas não consigo fazer menos de 10 ainda. É uma meta minha, mas não consegui ainda, Matheus. Como conciliar família, amigos e vida pessoal? Não é fácil, né? Pessoalmente falando, eu comentei um pouco aí no início o desafio imenso que eu tive e aprendi muito com ele, né? Eu acho que cada um tem um pouco sua forma de conciliar, cada um tem o seu nível nível ótimo de balanço. O importante é tê-lo, né? Tê-lo e combinar. Mas o que eu faço para mim equilibrar? Eu preciso de um momento também às vezes tu passa intensamente ali olhando planejamento, execução, problemas e vivendo ali o dia a dia da companhia. Eu faço muito isso. Nesse intervalo de tempo de 10 a 12 horas eu estou totalmente mergulhado no negócio, seja em home office, como a gente aprendeu a trabalhar mais agora, seja no escritório. Eu normalmente faço finais de semana, eu sou inteiro da minha família agora, né? A gente tenta sempre fazer programas à noite juntos, finais de semana juntos. A gente integra não só ali em casa com, né, minha esposa, meus filhos, mas meus pais, meus irmãos, os nossos amigos ali em vida social também. Então, eu diria assim, nada tanto ao extremo dos dois. Nem tanto só o lado social e a gente viver nesse ponto, não tanto ao trabalho, mas a maneira que eu equilibro é um pouco assim. Finais de Coaching. semana. Me diz uma coisa, o que tu acha sobre coaching? Eu acho importante ter um aconselhamento, eu acho importante ter, na verdade, orientações. Eu gosto do programa de coach, mas a pessoa precisa querer, né? Acho que coach não é uma coisa que você impõe, na verdade, coach é alguma coisa que você tem que sentir necessidade, tem que estar nele. Do contrário, vira alguma coisa extremamente pesada e muito mais frustrante. Mas eu gosto muito, usei muito coach na minha vida. Acho que se bem feito, acho que se bem empregado e, de novo, planejado, com missão, com foco, ajuda muito na vida, não só profissional, mas também na vida pessoal. Me ajudou bastante, na verdade. E ajuda a conseguir fazer esse balanço? Ajuda, porque não é uma coisa que você combina e está combinado, né? Na verdade, você tem que fazer isso o tempo inteiro, né, Matheus? Eu gosto muito de simbologia, né? Então, para mim, alguns símbolos fazem com que eu não esqueça coisas importantes para mim. Né? Então, para algum momento, dizer, olha, eu preciso lembrar que eu tenho que equilibrar determinada situação com família. Então, eu sempre tenho, ou no escritório ou em casa, alguma coisa que em algum momento eu olho e digo, pô, será que tá bacana? Não para fazer naquele momento, mas meio para fazer um histórico recente. Quer dizer, olha, o caminho que eu tô seguindo não tá bom. Porque essa experiência que eu vivi, de novo eu volto nela, porque ela é bastante marcante, de ficar 3 anos e pouco muito focado no trabalho e fora na família, ela marca bastante e a gente não percebe que tu tá nela. Na verdade, tu percebe depois de muito tempo. Uma roda viva, né, Thiago? Tu te integra tanto, tu tá tão envolvido com aquilo que as coisas acontecem ao teu redor e tu tá meio cego para aquilo. Então a gente precisa de sinais. Para mim, assim, ou alguém vem e diz para você, olha, vai devagar, que pode ser a família, que pode ser alguém próximo, ou você mesmo tem que criar os seus mecanismos para identificar quando a coisa está saindo um pouco do limite. Então eu gosto de ter os meus controles pessoais nisso também, Matheus. Thiago, falando assim de um país instável como o nosso, né? Tu é um cara que trabalha em cima de planejamento. Mas tratando de Brasil, apesar de tu ter vindo aí de multinacionais, tu acredita em planejamento de longo prazo para empresas brasileiras? Primeiro, o longo prazo no Brasil é diferente do longo prazo, eu acho, no resto do mundo, né? Pela instabilidade. Eu acho que as empresas, eu acho que o planejamento de longo prazo no Brasil, eu acredito desde que ele não seja tão longo assim. Eu acredito no planejamento mais 3 a 5 anos, tá? Metas assim, que são longo, mas que têm desdobramentos de curto prazo. O importante é que o longo prazo seja longo no final, mas seja curto no que a gente está fazendo. Se a gente fizer um planejamento só com um checkpoint lá no final, eu acho que não vai adiantar nada, porque tem muita coisa no meio do caminho para acontecer. Se a gente consegue colocar uma missão daqui a 3 anos, 5 anos, e é um pouco do cenário que eu acredito para ter uma certa assim, chance de acontecer, a gente precisa ter missões de curto prazo que dão balizamento para isso. Por exemplo, tem algumas ideias que parecem malucas, mas que na parte empreendedora, e isso eu ouvi também de uma segunda pessoa extremamente importante, que é um empreendedor, que ele diz o seguinte: as pessoas normalmente, você colhe o resultado que você planta, né? Então, você pega uma empresa, projeta que vai crescer o ano que vem inflação mais 3%, inflação mais 5%, inflação mais 15%, mais 20%,
E provavelmente essa empresa vai fazer um plano para chegar nesse resultado, né? Vai fazer um plano de comercial, vai tentar fazer um desenvolvimento de um produto, vai pegar um mercado novo, alguma coisa assim. E salvo uma crise, né, meio fora do controle, ela vai chegar perto do plano, ou pode ter algum evento que leve para ela. Mas são poucas as empresas ou os empresários que pensam assim, como é que eu faço não para crescer 30%, como é que eu faço para dobrar de tamanho ano que vem? Como é que eu faço isso ser exponencial? Como é que eu multiplico a minha companhia em 3? E não está errado, cara. As pessoas pensam, mas esse cara é maluco, né? Não está errado. É um modelo mental que a gente usa. Então, não é proibido fazer. Por quê? Porque você vai criar necessidade de plugar um plano para chegar naquela meta que é completamente diferente da primeira. Então, coisas que talvez funcionam no primeiro cenário não vão funcionar no segundo. Você vai se obrigar a ter que montar ações para chegar lá. E a partir do momento que você monta as ações e você, com disciplina, executa elas, a chance de você talvez não dobrar e quadriplicar de tamanho, mas de chegar num 70%, num 100%, é muito maior do que da outra que você planejou ter 10% de crescimento. Então, eu acredito que sim, o planejamento, vou chamar assim, médio prazo, ele é muito eficiente, mas sempre tendo as missões, os objetivos, a trajetória de curto prazo bem definida, bem medida, monitorada, correção de rumo, correção de objetivo no final. Eu acho que aí funciona, mas fora disso, colocar uma meta para... E como estruturar isso dentro de uma empresa pequena? É complicado, né, cara? É complicado. Você normalmente... Porque uma empresa grande te dá a ferramenta para tudo isso, né? Te dá profissionais eficientes e com bons salários para que tu consiga colocar isso à frente. Numa empresa pequena hoje, como que conseguiria implantar tudo isso que tu coloca pra gente aí? Para mim, o primeiro passo é modelo mental, tá? Eu não acredito muito em que a gente tenha que ter ferramentas maravilhosas de software impagáveis ou de consultorias impagáveis para fazer isso. Eu acho que é muito modelo mental. Um planejamento de médio e longo prazo, se você tem uma cultura de fazer planejamento, se você tem uma cultura de pensar o risco e definir a rota, você faz uma planilha de Excel, você faz uma folha de ofício, né? Então, assim, a forma como faz, para mim, é o mais importante. Para mim, o que determina o sucesso é o modelo mental, a cultura daquela que a gente chama de cultura, mas na verdade é um pouco como, hábito. Como a liderança faz para pensar o negócio e como ela estrutura a sua equipe para fazer isso. Porque também não adianta, e a gente faz isso nas empresas, você tem uma cultura, né, definida, eu vou trabalhar nesse modelo, vou fazer esse plano, mas aí é incoerente na hora de trazer as gestões que vão tocar o negócio, que elas não têm esse modelo. Então, quando eu falo você planejar inclusive quem é o time que vai estar do teu lado, se a gente tem um alinhamento, porque daí a ferramenta para mim é o de menos, Matheus. Aí para mim o que vale é a ideia no papel, a escrita na parede. Eu acho que aí dá para tirar um bom plano com certeza e ter sucesso independente do tamanho da companhia. Concordo plenamente com o amigo aí. Tiago, vivendo uma crise aí que é o coronavírus, todos nós sendo impactados com isso, algumas áreas não. Tu com área de estacionamento aí em aeroportos, estádios de futebol e outros. Como que tu está enxergando isso? Tu já vê algum cenário pós-coronavírus? Não, sendo objetivo, não. Acho que a gente tem sentimentos que são instáveis por momentos, né? Quer dizer, e não só Brasil, o mundo. Não está claro ainda para mim o cenário do coronavírus. Eu acho que a gente ainda tem bastante crise para passar, acho que a gente tem um desafio. O momento é de pé no chão, em termos de se arriscar, né? Porque eu acho que como ainda não dá para ter a visão certa, mas ao mesmo tempo tem que se reinventar de alguma maneira, né, Matheus? Então, pegando a Índigo como referência, onde eu estou agora, nós somos extremamente impactados pela crise. Nós somos hoje gestão de estacionamento e mobilidade em grandes centros de aglomeração, então é natural que os primeiros impactos de restrições aconteçam onde a gente tem operação. Nós perdemos aí mais de 95% de receita no início da crise e estamos recuperando. Mas a gente reinventa, quer dizer, a mobilidade você vai trazer, é tudo uma questão de conexão. Você tem hoje um mundo digital que entra compensando, você tem um mundo de serviços onde as localizações de estacionamento ajudam muito por estar normalmente bem localizado, seja em shopping centers, em centros de eventos, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho aí até o final do ano meio nebuloso. Espero que não, mas não está claro ainda o que vai acontecer. E para quem não sabe, a Índigo é uma grande empresa de estacionamento. Isso mesmo, estacionamento e mobilidade.
Então, Thiago, explica um pouquinho para nós qual é o faturamento dessa empresa de estacionamento, porque às vezes tu fala numa empresa de estacionamento, as pessoas não têm uma grande visibilidade do que isso hoje traz. Qual é o faturamento anual da Índigo, cara? Vamos falar pré-Covid, né? Para poder ter uma referência estável. Hoje no Brasil, a Índigo pré-Covid fatura em 650, 700 milhões de reais por ano no Brasil. Nós somos a maior empresa de estacionamentos e mobilidade do mundo. Estamos em 11 países, sede na França, berço da companhia. E, na verdade, a Índigo ela se propõe mais do que estacionamento, áreas. Ela se propõe, como tu falou muito bem, a ser soluções de mobilidade. Se a gente olhar um pouco em mercados mais desenvolvidos, isso está chegando no Brasil, é uma questão de tempo e adaptação. Nós temos a integração dos diferentes modais de mobilidade integrados, pegar Paris, Espanha e outras capitais onde a gente tem a boa parte da infraestrutura montada lá desde a década de 60, onde foram montadas as primeiras estruturas. A gente vai desde a bicicleta, desde a conexão com o trem, desde o carro elétrico, desde da área de estacionamento para fazer o drop-in, drop-off. Então, tu tem um sistema de solução de mobilidade. No Brasil, a gente ainda está muito colocado por infraestrutura de cidades, por dificuldade de transporte público, por essa questão de investimento ainda ser muito incipiente. A gente ainda está muito focado nas soluções de parking e de plataformas digitais de solução de parking. Aí arenas, hospitais e tudo mais. Estacionamento, né, Thiago? Parece, eu brinco, Matheus, até pegando teu gancho, eu vim a minha vinda para a Índigo, vim da Taurus, né? Eu era vice-presidente da Taurus, uma experiência fantástica também. A Taurus foi uma alegria voltar, porque a Taurus foi uma das minhas primeiras experiências na minha formação de contabilidade. A Taurus influenciou diretamente na minha decisão de ser contador e seguir a carreira. Eu fiquei lá 1 ano e meio como estagiário e voltei mais de 20 anos depois na companhia. Como vice-presidente, tocando um projeto maravilhoso lá junto com o time, que a gente conseguiu entregar super bem. Mas a tua questão foi muito interessante, porque quando surgiu o projeto Índigo, eu sempre pego muito o projeto, né? Aquilo que eu falei, muito coerente com a minha avaliação. Eu comprei o projeto Índigo e disse, pô, adorei, acho que tem muito para ajudar. Mas é conceitualmente bem diferente, né? Tu sai de uma indústria de engenharia, de inovação, tecnológica, indústria, né? Fábrica verdadeiramente. E aí tu migra assim, pô, vou começar de estacionamento. Parece muito simples, né? Como tu falou isso, estacionamento é vaga, estacionamento. Quem vê, pô, uma empresa de estacionamento, tá bom, faturando bilhões mundialmente, né, cara? Muito dinheiro, mas posso te assegurar, por trás de uma gestão de estacionamento existe uma tecnologia imensa, uma sofisticação, um ambiente digital, soluções de mobilidade, porque de novo, a gente não é estacionamento, né? Estacionamento é o visível. A gente é uma empresa de solução de mobilidade. Não conseguimos aplicar ainda no Brasil. O Brasil está em ebulição nesse processo, né? Pausado um pouco aí pela crise. Mas eu acho que é um mercado a ser desenvolvido e hoje o Brasil é a terceira maior operação. A gente começou em 2013, 11º, 12º, né? E hoje é o terceiro país no grupo em tamanho. E com o segundo maior plano de investimentos do Grupo Saped para o berço na matriz. Quer dizer, o grupo acredita muito no Brasil, o Brasil tem potencial para fazer, o Brasil tem tamanho, não só territorial, mas tamanho em termos de demanda. O que precisa é um pouco mais de incentivos do governo, financeiros, estruturação de infraestrutura de cidades, que eu acho que a conversa começa a acontecer agora, mas o caminho a percorrendo é grande, Matheus. Mas é sem dúvida fantástica. E aí eu me surpreendi muito quando mergulhei no projeto, dizendo, pô, é tão complicado quanto, com as suas dificuldades, do que o outro engenheiro. Então é bem interessante. Acaba no dinheiro sempre, né, Thiago? Sempre no dinheiro, não tem jeito, né, Matheus? Tiagão, como a gente vem falando aí, nosso programa ele tem um viés social imenso e a gente agora vai receber aí o vídeo de uma ação social que é do projeto Santa Bárbara e vamos divulgar esse projeto aí em nosso programa, em nossas redes, para que a gente consiga dar um auxílio para eles aí. Vamos lá! A obra social Santa Bárbara está localizada na Rua Davi Canabarro, número 33, Centro, Arroio dos Ratos, no estado Rio Grande do Sul. Esta obra social, entidade de assistência e amparo às famílias carentes, foi criada há 57 anos pelo padre Lothar Sulzbach, da paróquia Santa Bárbara de Arroio dos Ratos. A entidade possui uma diretoria em que o presidente é o pároco local
neste caso, o padre Adilson Correia da Fonseca. O trabalho é desenvolvido por pessoas voluntárias que se responsabilizam em realizar campanhas para a aquisição de alimentos, material de higiene, roupas, calçados, roupas de cama, agasalhos e cobertores para enfrentar nosso úmido e rigoroso inverno. Pô, que legal, mais um grande projeto social. A gente tem recebido diversos, eu sinceramente jamais imaginava a quantidade de pessoas que ajudam, que auxiliam, e a gente tem recebido diversos vídeos, diversos pedidos aí, então isso me alegra muito, porque a gente tem que vir fazer a diferença nesse mundo. Então, pessoal, quem puder ajudar o Projeto Santa Bárbara, entre em contato com a nossa equipe e vamos alavancar eles, porque a gente está ajudando os nossos semelhantes. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já, deixando o Thiago contra a parede, um bloco um pouco mais descontraído. Vamos ver se ele é bom também para sair dessa. Vamos nessa, até o próximo bloco. Voltamos aí com o bloco Contra a Parede, com o Thiago Piovesan, diretor da Índigo. Vamos ver, o Thiago já mostrou que tem uma carreira brilhante. Vamos ver como ele sai dessa agora. E o cara tem que ser bom em tudo, né, Thiago? O que é que os vizinhos falavam quando você começou a ganhar dinheiro? Ah, isso é fácil, cara. Eu não comecei a ganhar dinheiro ainda, né? Na verdade, eu não tenho uma vida social muito intensa, sempre fui muito focado no trabalho, mas acho que não falaram nada, porque de verdade eu não... É isso que tu acha, né, tio? Vamos nessa. Cara, quando tu começou a te destacar, certamente pessoas começaram a se aproximar, né? E apareceram novos amigos. E ao mesmo tempo, algumas pessoas se afastarem. Qual desses dias te marcou mais? Eu acho que, cara, na verdade não tem dia, Matheus, mas tem um movimento, né? A gente sente isso na prática, verdadeiramente, na parte empresarial. Então, alguns movimentos deu para ver que, pô, tinha alguma questão mais institucional. E eu sempre tentei separar muito bem isso, né? Para mim, eu sou muito profissional, tanto é que eu não gosto de relação familiar, né, envolvendo trabalho. E amigos, a mesma coisa. Então, para mim, assim, para ter uma amizade intensa, verdadeira, completa, para mim tem que ser aquilo, tem que ser ali, e profissional para mim é separar. Então, eu nunca tive muito problema, porque para mim, de verdade, separou mesmo. Sempre muito bem, cara. Cara, essa pergunta é fácil, tá? Normalmente, os cônjuges adoram. Cara, como tu soube lidar ou já passou por alguma situação de assédio no ambiente de trabalho? Não, nunca passei. Ah, Thiago, não, cara. Não. Pô, velho. Não, Matheus, nunca, de verdade, nunca passei. Eu acho que é um pouco também, assim, de a gente se colocar meio que no dia a dia da companhia, mas nunca aconteceu não, cara. Não é porque a patroa tá vendo aí que eu já cara, as 3 perguntas, nada aconteceu. Também tô pegando meu perfil de auditor aqui para ser mais conservador, né? Cara, vamos lá. Tu te considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero, Matheus. Na verdade, eu acho que o sucesso é aquilo, você fazer o que gosta e ter nele a condição de dar uma vida equilibrada, né? Eu não sou um cara que gosta de eventos, eu gosto de estar em casa à noite com a família, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de fazer jantas com meus amigos, eu não preciso de muito, mas de verdade eu acho que a vida me deu oportunidades de chegar dentro do que eu tracei para mim de executiva, em patamares realmente que me dão bastante alegria e satisfação. Então eu estou muito feliz. Tu é um cara que vai lá e faz? Com certeza, cara. Sempre fui lá. Aliás, o evento de final de ano da companhia, 2 anos atrás, no primeiro ano que eu tive lá na Índigo, o Logan vai lá e faz. Eu vou tirar uma foto da camisa, porque para mim isso é a diferença, Matheus. E assim, o programa não podia ter slogan melhor. Protagonismo, tá? Tomar a dianteira, disciplina, execução. O mundo precisa de pessoas assim. E o mundo está dando oportunidades e essas são as que chegam lá. Então, com certeza, cara. Thiago, vou agradecer aqui. Está chegando o fim do nosso programa, mas antes tu vai me ajudar a responder algumas perguntas externas sobre empreendedorismo, dúvidas. Vamos ver a pergunta aí do Leidiel. Tudo bom, Matheus? Me chamo Leidiel Moraes. É um prazer enorme estar falando contigo no teu programa. Eu sou diretor de arte da agência Veto,
agência de design e comunicação aqui de Sapucaí do Sul. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento totalmente atípico, um momento de quarentena. E nesse momento, muitos empresários, empreendedores estão fechando suas portas. Eu queria que tu deixasse aqui para nós algumas dicas para esses empresários sobre o que eles podem fazer para estar vencendo essa crise e ao mesmo tempo sobrevivendo, né? Porque a gente sabe que quem sobreviver vai sair mais forte de tudo isso, mas porém a gente precisa sobreviver. E eu queria que tu deixasse essas dicas e também lá na nossa agência muitos contratos que estavam sendo fechados foram cancelados por causa da crise. E a gente sabe que no momento como esse é fundamental o trabalho de marketing digital, né, para as empresas, porque muitos prefeitos não estão permitindo que abram suas portas, então onde a gente pode recorrer é a internet. Então eu queria que tu comentasse sobre a importância de se investir no marketing digital, tá bom? Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau. Bom, Leidiel, começo te respondendo a tua segunda pergunta, tua segunda colocação. Eu acho que é uma estratégia errada parar de investir em marketing, principalmente nesse momento. O momento ele é o momento de aparecer. Então, o que eu tenho dito e tem vindo diversas perguntas nesse sentido, eu acho que eu, pelo menos nas minhas empresas, eu acelerei o investimento em marketing. Essa é a grande realidade. Quanto à tua primeira pergunta, eu te digo o seguinte, foco na operação. O cara, para não fechar agora as portas, ele tem que focar diretamente na operação. Renegociar com fornecedores, renegociar com o governo. Ele tem que trabalhar em cima da venda do seu produto e focar diretamente na operação, porque é a operação que vai conseguir manter ele por mais tempo até a gente passar por isso aí. Thiago, o que tu acha? Acho que é bem por aí, Matheus. Pegando um gancho de camisa de CFO do passado, a empresa morre pelo caixa, né? Então cuidar do caixa é essencial nesse período, reforçar ele dentro das possibilidades que tem, gerenciar as despesas. E eu vou ser meio pouco criativo aqui na mensagem, mas reinventar é um momento, né? Não tem jeito. A gente pega aí os exemplos de lives de artistas, as pessoas criaram canais de marketing diferente, maneiras de estar diferente. Eu acho que tem que se reinventar, tem que correr atrás. De novo, esperar o mundo passar não vai resolver, é botar a cara na rua e trazer soluções inovadoras e começar a inventar. E ir para frente, mas voltando isso aí, cara, foca na operação. E para mim, quem parou de investir em marketing foi o erro de estratégia. Não tenho grana para botar em marketing agora. Renegocia com as suas agências, acerta um valor pelo êxito, pela venda do produto. Realmente criar alianças e parcerias para continuar fomentando venda. Vamos para a pergunta do Luciano. Tudo bom? Luciano, sócio proprietário do Trailer dos Guri. Cara, eu queria te perguntar, em meio a essa crise, o que se pode se fazer para ter maior visibilidade, maior vendas, consolidar uma marca em meio a essa crise que se encontra o país hoje, tendo em vista que eu tenho 6 meses de mercado de praça no Santo Antônio da Patrulha com trailer. Temos um produto muito bom, por sinal, e queria te perguntar o que pode ser feito a mais para mim poder ter maior lucros em cima disso. Luciano, no teu segmento, eu te diria que a alimentação ela não para, todo mundo precisa se alimentar. Essa questão de delivery aumentou muito. Conheço diversas empresas que triplicaram seu faturamento em razão da teleentrega, né? Outra questão é a qualidade no produto, né? É um trailer, é algo numa cidade pequena, que é Santo Antônio da Patrulha. É ter um bom produto, é ter uma situação de que as pessoas façam esse marketing de rede, vamos dizer, para ti, pelo boca a boca, dizendo que o que tu está vendendo é muito bom, tem um preço atrativo e tem um diferencial. Então foca na qualidade do teu produto. Tá bem, cara? Vamos lá, Thiagão. Encerramos aqui o nosso bate-papo. Tava maravilhoso. E só tenho a agradecer aí pela tua presença, cara. Passou muito rápido, Matheus. Até eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra fazer parte da história do programa.
E prazerzão aí poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês e estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Meu. Show de bola, cara. Eu volto já aí com o Ricardo Matheus, meu xará da Brasil ao Cubo. Que, cara, vocês também vão se surpreender com o produto que eles colocaram no mercado. Nos aguardem e assistam o que é inovação de verdade. Até o próximo bloco. Estou recebendo agora aqui o Ricardo, meu xará, Ricardo Matheus, da Brasil ao Cubo, que tem um excelente produto, uma inovação de mercado e veio trazendo para nós aqui, veio trazer essa experiência para todos nós que se reinventar e inovar é o que está fazendo diferença nesse mundão. Ricardo, boa noite, prazer estar aqui contigo, cara. Bom, boa noite, Matheus, boa noite, pessoal. Fico extremamente agradecido pelo convite. É uma honra participar de um programa de tamanho e gabarito como o de vocês. E é isso aí, eu acho que hoje é dia de pensar um pouco fora da caixa, trocar figurinhas e vamos lá. E falando em fora da caixa, vamos falar aí da Brasil ao Cubo já, cara, que é o que tá todo mundo curioso aí pra saber o que foi e de quem foi essa ideia magnífica de botar Brasil ao Cubo aí pra frente aí, cara. Bom, gente, quando eu falo pensar fora da caixa, na verdade é fazendo uma analogia de fato ao produto que a gente entrega, né? A gente é uma empresa de construção off-site, então a empresa tem uma fábrica, ela fabrica a obra, transporta e aí depois, posteriormente, faz a instalação com os acabamentos. Isso faz com que a gente tenha uma agilidade muito grande em termos de entrega. A gente passa a ser até 6 vezes mais rápido que o modelo convencional. E essa antecipação até mesmo de um faturamento de um cliente 6 meses, a última conta lá na linha fecha e fica até mais barata a obra no final do dia. E aí, para contextualizar isso, eu costumo dizer que a história da Brasil ao Cubo ela se confunde com a minha em determinado momento. Entretanto, existem 2 histórias, uma história mais curta e uma história mais longa. A história mais curta é que faz apenas 3 anos e meio da primeira venda da empresa. E a história mais longa é quando o fato de eu entrar no mercado de trabalho, e aí eu vou trabalhar numa empresa de estrutura metálica, empresa de pavilhões metálicos, em 1999. A gente está falando, eu tinha 12 anos, a empresa é esta do meu pai. Uma empresa que fabricava pavilhões. E aí depois disso fui montador de estruturas metálicas, de pavilhões metálicos, soldador. E aí em 2005 eu faço engenharia civil. Em 2007 eu faço um programa de iniciação científica na Universidade Unisul. E esse programa tinha como título algum detalhamento sobre o Light Steel Frame. Algo ainda embrionário, esse sistema no Brasil, mas em 2007 já começava a ter algum tipo de movimento. E aí eu fui bolsista na universidade para estudar esse fenômeno que vinha acontecendo lá fora, que no Brasil ainda era embrionário. Em 2009 faço um trabalho de conclusão de curso, e aí com o tema dimensionamento de uma residência unifamiliar em Light Steel Frame, então eu fui estudar toda a parte teórica. E como eu já vinha trabalhando como montador e soldador de estruturas metálicas, já tinha um certo processo de industrialização dentro da fábrica, eu ofereço para a empresa do meu pai. Em 2010, vamos, ao invés de só fazer pavilhões, vamos começar a fazer obras, casas em Light Steel Frame. Eu tenho a parte teórica aqui, tirei 10 no TCC, cara, legal pra caramba. E aí, 2010 a 2012 ele aceita, né? Beleza, vamos começar a fazer, mas a verdade é que deu tudo errado, assim. Praticamente, meu pai entrou num declínio muito grande para a empresa e muito por conta daquilo que foi implementado pela minha pessoa. Hoje eu falo isso com uma certa mágoa, angústia, mas eu acho que foi parte do aprendizado, né? Talvez naquele momento eu tivesse a coragem e a competência de empreender, mas não tinha, ou melhor dizendo, tinha a visão e a coragem e a competência, acho que não estava bem exercida na minha pessoa. E aí, em 2013, vendo tudo aquilo acontecer, a empresa do meu pai em declínio, eu vou fazer engenharia de produção para buscar essa tal competência, né? E aí eu começo a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, de fato, porque talvez a visão e a coragem estavam afloradas e a competência nem tanto. Porque assim, tinha dado errado, mas o sonho continuava. Essa era a verdade, né? E aí, numa conversa bem franca entre eu e meu pai, ele falou, ou tu para de fazer essas coisas, ou tá fora da empresa e tal. E eu decidi, não, eu fico na empresa e a gente para de fazer essas 12 obras aí. A gente entregou, o produto não era homologado, bem feito ainda,
Os fornecedores ainda não estavam muito bem desenvolvidos. Eu também ainda estava passando por um processo de aprendizado muito jovem. Né? Eu acho que essas 10 mil horas que hoje eu tenho, talvez, de experiência, aí a gente começa a enxergar que a experiência realmente ela manda muito. Em 2013 eu faço engenharia de produção e quando eu faço engenharia de produção eu começo a entender lá na frente o que a engenharia civil me trouxe, mas por que deu errado. Eu começo a entender que grandes empresas, elas tinham como referência linhas de produção, padronização dos processos, do produto, e lá na ponta entregava empacotado isso em forma de serviço. E aí, meu questionamento, sendo engenheiro civil, era a indústria da construção civil, ela era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Que estranho isso. E como fazer isso? Sendo engenheiro de produção, engenheiro civil, eu começo a entender que se eu pegasse uma obra como se fosse um grande bolo, fatiado em fatias menores, e aí, para isso, eu tive que desenvolver sistema plug and play, plugar um módulo ao outro, e tudo funcionar de maneira instantânea, elétrica, água, esgoto, lógica. E aí comecei a prototipagem, de 2013 até 2016. Verdade que em 2015 meu pai teve que fechar a empresa dele, mas eu costumo dizer que, por conta financeira, né? Teve que indenizar todo mundo e aí até absorveu uma certa dívida nesse momento. E foi um momento muito de solidão para mim, assim, 2013 até 2016 foi parte de prototipagem, aí faz o içamento do módulo com guindaste, vai ver se vai trincar o vidro, o porcelanato vai soltar ou não. Eu costumo dizer que eu tive que convencer até as empresas de vidro que eles não queriam instalar o vidro falando que ia quebrar se eu transportasse. Eu, cara, bota aí, pelo menos vamos tentar, vamos arriscar. E de fato a gente conseguiu fazer uma estrutura que a gente conseguisse transportar vidro, porcelanato e tudo funcionasse. Meu pai fecha a empresa e eu costumo dizer, até uma dica interessante para as pessoas que estão começando a empreender, eu costumo dizer que eu liguei a chave ali da minha caçamba, mas a caçamba estava um pouco cheia de terra já. Não liguei a chave da minha caçamba e ela vazia, né? Então, em paralelo à empresa do meu pai onde eu trabalhava, eu comecei a desenvolver um business plan, fiz um business plan de 45 páginas. E aí, em 2016, consegui um investidor para o meu negócio, então vendi 25% da empresa para o engenheiro Michel da Corégio por R$400 mil nessa época. Em 2016, a gente conseguiu fazer um showroom e lançar esse produto numa feira. Em 2017 a gente acabou vendendo 17 obras, 2018 a gente cresceu 300% em relação a 2017 e aí em 2019 a gente se conectou a outras pessoas, trouxe alguns sócios para o negócio e a gente acabou crescendo 1.200% em relação a 2018, tendo um faturamento aí de 72 milhões. E aí a verdade é que agora estamos em 2020, aí depois a gente vai contar um pouco sobre o case dos hospitais, mas é que a gente alavancou muitas nossas vendas e aí o mercado brasileiro começou a entender que receber a sua obra pronta de fábrica fazia muito sentido e aí já vendemos o dobro do ano passado, 150 milhões, com uma meta de venda aí de 230 milhões para esse ano. Este MBA vai lá e faz aqui para mim tem sido surpreendente a cada programa. Tenho me surpreendido com tudo que eu venho aprendendo, porque esse case aqui da Brasil ao Cubo realmente me surpreendeu e essa história, então, Ricardo, ela é surpreendente. Isso aqui é um MBA para mim. Muito obrigado por pessoas como tu fazer parte disso aqui, cara, e de aceitar vir e passar esse tipo de experiência, não só para mim, como para o nosso público. É demais a tua história, muito legal mesmo. Não, fico feliz. E, cara, conta pra nós hoje, então, como qual é a diferença hoje? A primeira impressão que eu tive, até a gente bateu um papo nos bastidores, que era em cima de container, né? Então, qual é a diferença hoje do container pro teu produto, cara? Bom, gente, essa semelhança existe principalmente pelo fato geométrico, né? Se tu pegar um módulo da Brasil ao Cubo, ele tem uma certa similaridade, porque ele é um prisma. É um cubo, na verdade é um prisma, né? É muito semelhante ao container. Entretanto, ele não tem nada a ver com o container marítimo, por exemplo. A gente inicia o nosso processo com engenharia e arquitetura do zero. A gente não pega algo que existe, adapta e aí faz alguma adaptação arquitetônica e entrega. Não é algo que estava 10 anos lá no mar e adapta e depois entrega como obra. Não. A gente nasce do zero. Isso faz com que a gente tenha uma ergonomia muito mais interessante. Os nossos módulos eles são mais largos que um container, são mais altos que um container. Então a gente está falando de um pé direito, tamanho esse do estúdio aqui, de 4 metros interno. Se pegar um container, a gente está falando de 2,60 de altura. Então o ambiente fica muito claustrofóbico. Então essa é a grande diferença. E a
Mas a principal diferença ainda de tudo é que pelo fato de a gente levar engenharia para o processo, a gente consegue modularizar qualquer tipo de obra, inclusive verticalizar ao ponto de fazer edifícios múltiplos andares, já que nós temos barras dimensionadas perfil W Gerdau, que faz o dimensionamento dessa estrutura para que a gente possa vencer grandes vãos. Se tu pegares um container e fazer uma abertura nele, tu vai ter uma grande deflexão da barra superior, porque as paredes são autoportantes. Tu precisa das paredes para sustentar toda essa caixa. A Brasil ao Cubo, ela faz algo diferente. As barras são dimensionadas para vencer os vãos e as paredes são apenas painéis de vedação. Então tu consegue vencer grandes vãos sem pilares no meio. Então, pelo que tu falou ali dessas obras verticalizadas, faria um edifício de steel frame hoje, é isso? Exatamente. A gente está projetando agora um MVP de um protótipo de um edifício de 6 pavimentos. E aí a gente já tem pretensões para edificações de 10, 15 pavimentos, 100% feito dentro de uma fábrica. Quanto tempo um edifício aí de 10 pavimentos vocês entregariam? A gente está falando de algo em torno de 90 dias. 90 dias um edifício de 10 pavimentos. Exatamente. É porque o processo é muito industrializado, né? Os blocos chegam prontos, com cerâmica, elétrica, hidráulica, pintura. Basta acoplar e dá. Aí sim, lá na ponta a gente leva um pouco de artesanato, que fazer as emendas dos módulos, para que o cliente, quando chegue dentro de uma obra da Brasil ao Cubo, ele não visualize que essa obra foi feita dentro de uma fábrica. Então tu não consegue observar de fato quando chega numa obra da Brasil ao Cubo que a obra foi feita numa fábrica, porque ela é toda bem acabada. Qual é a garantia que vocês dão para uma obra dessas? Porque deve ser... Sim. Bom, assim como o modelo convencional de construção, a gente tem como um parâmetro 5 anos de garantia, né? Isso é norma, tem as normas de desempenho também que estabelecem que os nossos materiais que lá estejam sejam favoráveis para essa tal norma. Mas a gente está falando de obras aí, por exemplo, obras de estrutura metálica no mundo tem obras de 300 anos, por exemplo. A gente está falando de algo em torno disso. Qual é o público-alvo hoje da Brasil ao Cubo? Porque ele é bem diversificado pelo que tu vem falando, né? Bom, são vários nichos, né? Primeiro, o protótipo da Brasil ao Cubo era uma residência. Então, em determinado momento, a gente pivotou o modelo de negócio porque a gente entendeu que as vendas recorrentes viriam com grandes players estratégicos, grandes franqueadoras, como Movida, Ipiranga, Gerdau, Ambev. Então, são grandes players que nos consomem recorrentemente e se eles nos compram recorrentemente é porque gostaram do produto. Então, isso é uma coisa bem memorável aí para nós. Cara, que legal. Qual é o faturamento da Brasil ao Cubo? Tu já falou ali, uma estratégia de 230 milhões vocês vão alcançar agora em 2020. Então a pandemia não afetou a Brasil ao Cubo, na verdade? Não, muito pelo contrário, né? Pelo fato de a gente ter crescido 1.200% em 2019, a gente criou uma robustez na empresa em termos de departamentalização que nos deu expertise suficiente para absorver um crescimento exponencial que houve com a chegada da pandemia e o case dos 5 hospitais em 120 dias entregues pela Brasil ao Cubo. Aqui em Porto Alegre agora, eu tenho um grande case aí que foi a entrega do Hospital Independência, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Muito interessante, uma parceria Zafari, Ipiranga e Gerdau, empresas da iniciativa privada que fizeram a doação para o município em parceria com o Moinhos de Vento e o Hospital Independência. E vale salientar que desde o fechamento dessa obra até a entrega a gente está falando de 30 dias. Então, não é que a gente tinha lá módulos estocados e aí entregamos aqui, não. A gente está falando de projeto, fabricação, logística, acoplagem e acabamentos, tudo em 30 dias. Então, mobiliado, por exemplo, com gases hospitalares por dentro das paredes, piso vinílico. É a obra hospitalar mais rápida da história brasileira. Cara, surpreendente. E qual foi a metragem dessa obra, pra gente ter uma noção? A gente está falando algo em torno de 1.100 metros quadrados. 1.100 metros quadrados em 30 dias. Mobiliado. Se a gente for comparar hoje a construção de uma casa de 400 metros aí, a gente está falando em 10, 12 meses, 1.100 metros quadrados em 30 dias. O número que eu gosto de frisar é que o protótipo da Brasil ao Cubo feito lá em 2013, ele demorou, 2013, 2014, ele demorou 90 dias. Eram 45 metros quadrados. E naquele momento as contas não fechavam, eu tive que convencer também até o meu pai, um dia a gente vai fazer essa casa em 30 dias, e aí vai justificar os investimentos e vai tornar viável. Porque 90 dias não era sustentável porque o custo ficava lá em cima. E ele, não, mas vai ser difícil, como é que tu vai construir? Cara, vamos construir. Hoje, o número da Brasil ao Cubo são incríveis 45 metros quadrados a cada 1 dia e meio a gente entrega hoje. 45 metros Mobiliado. a cada 1 dia e meio. Mobiliado.
E essa questão da mobília, vocês já fazem toda a parte do design de interior também? Sim. Como a gente tem um núcleo técnico de engenheiros e arquitetos, cerca de 50 pessoas hoje, então a gente explode todas essas disciplinas detalhando e a gente passou a ser um marketplace quase, uma plataforma física de outras empresas dentro da nossa fábrica. Então o meio a gente subcontratou. Engenharia e arquitetura 100% do Brasil ao Cubo. A nossa fábrica, aqueles primeiros profissionais que eram multidisciplinares, hoje são fiscais de qualidade, de cada setor de empresas que adentram o nosso Parque Fabril, o meio, na ponta a gente tira e lá na frente na entrega 100% do Brasil ao Cubo. Mas o meio 100% terceirizado, tendo fiscalização de profissionais da Brasil ao Cubo. Isso nos deu uma escala muito grande, ao ponto de ter as 11 disciplinas de um projeto, mobília, cerâmica, elétrica, hidráulica, 100% terceirizada, fiscalizada pela Brasil ao Cubo e lá na ponta 100% do Brasil ao Cubo. E como que o pessoal chega na Brasil ao Cubo hoje, se quiser um projeto? Da onde começa? Qual é o começo para a gente contratar a obra da Brasil ao Cubo? Bom, aí provavelmente isso é facilitado pelas redes sociais e aí tu consegue ter aí Brasil ao Cubo em todas as redes. Depois que tu fazer qualquer contato, tu recebe um briefing a ser respondido. Então, é setor residencial, hospitalar, é clínica odontológica, sei lá, um espaço de coworking. E o tempo do projeto? O tempo do projeto, ele é... Porque hoje, pelo que dá para entender, às vezes a fabricação acaba sendo mais rápida do que o projeto. É que a gente tem uma metodologia muito ágil de resolver o escopo do projeto. 80% do escopo do projeto nos primeiros 3 dias, 80%. Os outros 20% a gente resolve ao longo do processo. Então a gente já inicia o processo, o projeto ainda não está pronto e vai ser terminado ao ponto de, lá no 30º dia de um hospital, ser 100% entregue aí com essa exatidão. Cara, que coisa incrível esse produto de vocês, me surpreende. E Brasil ao Cubo hoje, qual é o próximo passo dela? Bom, necessariamente a questão dos edifícios múltiplos andares, né? A gente está passando num processo de rodada de investimento com fundos de investimento, então a gente está estudando algumas alavancagens nesse sentido para que a gente possa dar um upgrade também no nosso produto para a edificação de múltiplos andares, 10, 15 pavimentos. E aí para isso a gente tem que investir um pouco mais na nossa engenharia, a aquisição de alguns softwares para dimensionamento que a gente já está trazendo para dentro, então passa necessariamente por esse processo. Muito bom, cara. Obrigado por ter vindo aqui divulgar esse teu trabalho. É um trabalho que eu te diria de empreendedorismo e ao mesmo tempo técnico e com muita expertise. Tu realmente conseguiu trazer para o mercado algo que não existia, não copiou, criou. Tá de parabéns, Ricardo, por esse trabalho maravilhoso. Eu normalmente não abro espaço para esse tipo de divulgação e sim para entrevista de empreendedorismo, mas eu precisava entender de vocês o que realmente o que era essa inovação para a gente poder estar despertando no nosso público esse tipo de coisa, né, cara? O que tu diria assim para quem está começando, querendo implantar uma inovação no mercado? Bom, a gente tem como os verbos da Brasil ao Cubo, inclusive estão escritos na minha camisa aqui, que é o aprender, ganhar e dividir. Eu acho que em determinado momento da vida a gente tem que aprender. Eu acho que é um processo do autoconhecimento também, interior, mas além disso, buscar informações que façam com que tu tenha uma evolução do conhecimento muito facilitada, né? E através disso tu vai ganhar. O conhecimento, ele te liberta. E eu acho que o ganho, ele vem de uma maneira muito plausível a partir do momento que tu tem esses conhecimentos, né? Só que a gente entende também que o aprender, ganhar e dividir é o que faz sentido. E aí quando a gente fala de dividir, é dividir conhecimentos também, não só grana. E assim, vale salientar que a gente, na Brasil ao Cubo, a gente é lucrativo e a gente gosta de ser lucrativo. Ganhar para nós faz muito sentido, né? Uma empresa nasce para gerar uma empregabilidade saudável, uma geração de riqueza para o país por meio dos impostos, mas a gente entende também que tudo isso precisa ser dividido. E assim a gente faz na nossa empresa. Hoje eu tenho cerca de 10 sócios, então eu sou majoritário ainda da Brasil ao Cubo, mas eu dividi fatias dessa empresa com empreendedores que foram se tornar intraempreendedores para que a gente pudesse desenvolver ainda mais, dividindo até uma empresa. Eu sempre falei que é muito mais interessante, hoje eu tenho cerca de 42% da Brasil ao Cubo, ter 42% de uma empresa aí de 300 milhões do que ter 100% de uma empresa de 10 milhões. Com certeza absoluta. Isso favoreceu muito. Quantos funcionários hoje o Brasil ao Cubo tem? Hoje, algo em torno de 300 funcionários. 300 pessoas.
Fora os terceiros que lá adentram, né? Muito bom. Cara, muito obrigado. Lamentavelmente chegou o fim, ficaria contigo aqui conversando e aprendendo durante horas. Pessoal, a gente chega no fim do nosso programa. Quero agradecer a RDC por me oportunizar compartilhar dessas experiências com vocês. E, como sempre, eu vou deixar aqui a dica de um livro, ou um filme, dessa vez é o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. E não esqueça, o mundo é de quem vai lá e faz. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @programa Vai Lá e Faz. Boa noite.